Gente, nossa 16ª aula, trepidante, segundo vídeo, aqui nos embalos aqui do Argentina de Perón. Eu disse que a gente tinha uma concentração de assuntos, mas a gente já começou a falar na última aula da Argentina dos anos 30, dos anos 20 e 30, e a diferença do Brasil. A Argentina, vocês sabem, era um país rico no começo do século, vai assim até os anos 20, a oligarquia da carne cria uma indústria agrária urbana que ela sai, ela é híbrida, porque boa parte dela, como a gente já viu, se realiza, funciona nas cidades, mas esse modelo argentino ele permanece meio que congelado no tempo, ou seja, as relações de poder, de produção internas à Argentina, com uma lógica. O país é muito próximo da Inglaterra, seja no comércio internacional, seja culturalmente, socialmente, é muito próximo. A Argentina é um país que vocês sabem, se criou como um país branco ao sul do mundo. Isso eu coloco no PowerPoint, no artigo que eu escrevi, citando o Alain Rouquier. Mas a Argentina, ela chega nos anos 20 com uma sucessão de uma instabilidade política grande, porque você tem uma burguesia ascendente que elege um presidente, elege o Hipólito Yrigoyen de 1916 a 22, da União Cívica Radical, que é da pequena burguesia urbana, tenta fazer algumas reformas que modernizem o capitalismo argentino, esse capitalismo que está se industrializando, mas ele perde as eleições em 22 e volta ao poder em 1926. O Hipólito Yrigoyen tenta fazer um governo modernizante, concedendo direitos trabalhistas, pensando na indústria argentina. O Yrigoyen era um homem, por ser um homem de centro, não era vinculado estritamente à oligarquia, mas, claro, tem que dialogar com ela, porque ele é presidente de todos os argentinos, mas das forças que dão peso na sociedade argentina, e busca fazer uma série de reformas para precaver a Argentina de uma possível crise internacional que já se via ali no final dos anos 20. Ele entra em conflito com setores do exército, com setores da oligarquia, e é derrubado por um golpe em 1928. Esse golpe é um golpe militar, dado por militares de direita. Curiosamente, entre os golpistas estava um coronel, um jovem coronel, chamado Juan Domingo Perón. O Perón participa desse governo, mas ele é jovem, não é ainda não tem a proeminência que vai ter mais adiante, mas há uma sucessão de governos e golpes na Argentina, tem 2 golpes até os anos 40, e governos militares e tal, isso está um pouquinho mais detalhado no nosso PowerPoint, mas o fato é que a década de 1930 a 1945 é conhecida na Argentina como a década infame. Década infame porque essa instabilidade política, a continuidade de pequenos e grandes interesses, mas, em especial, o país ter sido vencido, o país está sendo governado por uma classe que impede o desenvolvimento pleno da dinâmica capitalista interna. É um país que chega na década de 30, no pós-crise, sem instrumentos de defesa econômica. Ele conta só com a tentativa de ter um permanente aumento da demanda da carne, e da carne, aí eu falo da indústria pecuária, que envolve couro, que envolve uma série de outros produtos, lã, com a sua economia de exportação. E não como Vargas faz, que é uma tentativa de fortalecer o mercado interno a partir de 30. Você dá salário maior para os operários, como eu já falei em outras aulas, é você tentar criar demanda interna para você ter um desenvolvimento autônomo. Isso a Argentina não faz em 30. E o país, os embates do país estão muito ligados a essa oscilação econômica pela falta de instrumentos de intervenção mais profunda
do Estado na economia. O fato é que a década infame termina com um pequeno crescimento, uma sucessão de presidentes, até que há um golpe militar, novamente, em 1943. Numa aula mais adiante, nós vamos falar do peso dos militares na América Latina. Mas, por enquanto, vamos mencionar que, nesse golpe, uma das figuras, aí sim, proeminente no golpe, é o coronel Juan Domingo Perón. O coronel Perón, o primeiro cargo que ele tem no governo é na Secretaria de Trabalho, que é a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar. Ela tem um nome... o centro dela é o seguinte, é o Ministério do Trabalho. E nesse cargo de ministro, o Perón começa a ter contato com a classe operária argentina, que cresceu, era de uma indústria incipiente, mas o Perón começa a fazer concessões salariais, concessões de direitos, questão de férias, 13º, eram as reivindicações colocadas pelos diversos trabalhadores, dos trabalhadores de diversos países. Conceder um contrato de trabalho, o trabalhador não ser contratado de boca, poder ser dispensado a qualquer tempo. E, com isso, o Perón começa a ter diálogo e legitimidade entre os sindicatos que tinham se formado desde o final do século XIX. Vale dizer que a Argentina é um país da América Latina que começa a ter um sindicalista já no final do século XIX. A gente falou aqui das greves, falou um pouco das greves na Argentina, um sindicalismo mais forte, mais coeso do que outros países. E o Perón se legitima. Em 1945, em outubro de 45, há um rearranjo interno, um golpe dentro desse governo. E o Perón, que já era ministro da Guerra e vice-presidente da República, e um homem que mostrava seu descontentamento com aquela... Ele percebe que a Argentina está vivendo numa camisa de força, está perdendo a corrida. A Argentina entra num lentíssimo processo de decadência que começa nos anos 30. E o Perón percebe isso e começa. Tem muita legitimidade com o movimento sindical, não se enquadra num governo que é basicamente reacionário, embora ele fosse um homem de direita, mas ele é um de direita que quer o desenvolvimento. E ele é preso. Não dá 10 dias, 9, dia 15, uma semana. Na semana seguinte, os trabalhadores argentinos, especialmente da periferia de Buenos Aires, acorrem à frente do Palácio de Governo, a Casa Rosada, 300 mil trabalhadores, é o que se estima, para exigir a libertação do Perón. A gente que vem a pé da periferia até lá. E o Perón, numa negociação muito tensa, é libertado, mas os golpistas dizem que ele vai ter que ir para a sacada da Casa Rosada. Era o tempo que se fazia comícios nas sacadas dos palácios, com microfone, sistema de som e tal, e mandar os operários para casa, porque eles não querem aquela... A elite portenha, a burguesia de Buenos Aires, estampa nos jornais, vai estampar no dia seguinte, a sujeira da cidade, como esses bárbaros estão aqui, colocando medo nas famílias argentinas. Antes de falar desse medo, vamos falar do discurso que o Perón faz. O Perón reafirma o compromisso com os direitos trabalhistas. O Perón diz que, como na condição de vice-presidente, está lançando ali a convocação de eleições presidenciais para o ano seguinte, para 1946, e se lança como candidato. Ele faz algo de uma ousadia e a massa acolhe ele, fica aquela catarse popular. E as eleições são marcadas, mas antes de falar da vitória dele eleitoral, vale dizer o seguinte: a reação da elite portenha é a de achar aquelas pessoas que estavam lá bárbaras. São as pessoas que vêm aqui a chusma. São os feios, sujos e malvados. Reacende-se ali, agora numa sociedade de classes, mais ou menos a mesma ideia que embalou a formação do Estado argentino. O racismo, a diferença e quem é o bárbaro. O bárbaro é o caudilho de província, como falava o Sarmento, mas o bárbaro é o índio, o bárbaro é o diferente e é também o operário imigrante ou filho de imigrante. Vocês se lembram que há umas 4 aulas atrás eu disse
que a ideia do Sarmento e do Juan Maria Alberdi no século XIX era que os trabalhadores que viessem como imigrantes para a Argentina fossem nórdicos, fossem alemães, noruegueses, suecos, eles seriam mais brancos. Os italianos e os espanhóis não são tão brancos como a elite do século XIX na Argentina queria. Então, a elite de Buenos Aires agora, nos anos 40 do século XX, vê aquela gente como chusma e se exalta o preconceito de classe. É nessa situação que o Perón vence as eleições com apoio popular. A Argentina passa a ser o país das multidões. Você olha no Google, dá um Google Argentina, governo Perón, são multidões, multidões. Ele governa com multidões. Esse é o líder populista que eu já falei para vocês. Governa diretamente com o povo, com o rádio, no qual o Perón era muito hábil. A mulher dele, a Evita Perón, era radialista. E ele consagra vários direitos trabalhistas em 1949. Investe em indústria, faz o que o governo Vargas, mais ou menos aqui, faz, que o Cárdenas tinha feito no México, moderniza a indústria, cria bancos de fomento, investe em infraestrutura, isso gera emprego, tem efeito multiplicador. A Argentina dá um salto, apesar de atrasada no tempo, que o Vargas fez em 30, o Perón está fazendo em 46. Mas cria arestas com a elite, porque você passa, ela perde poder político, ela perde proeminência e ele perde apoio nas Forças Armadas. O Perón é deposto num golpe, mas um golpe assim, de uma violência. Para vocês terem uma ideia, a Casa Rosada, a sede do governo, é um palácio que fica, um palacete que fica no centro de Buenos Aires. Pois o palácio foi bombardeado com aviação, foram 300 mortos em outubro de 1955. Perón vai para o exílio, vira uma lenda, podia falar vira um mito, mas aí isso pode ser mal entendido, mas vira uma lenda, fica 18 anos fora, e a ausência do Perón passa a ser contraditoriamente uma presença forte na sociedade argentina. É um governo que faz plano quinquenal, como na União Soviética, é chamado de comunista pela extrema-direita. Muita gente de esquerda achava o Perón fascista. Ele tem essa combinação. É um nacionalista autoritário, esse é o líder populista, isso é que o Vargas era. Ele fica numa situação contraditória. O movimento que surge a partir do Perón, o peronismo, que subsiste até hoje, eu tive lá o ano passado, tanto nas eleições do Alberto Fernandes, trabalhando lá para um site, como na posse, voltou a ser o país das multidões, porque o peronismo sobrevive ao Perón. O peronismo é um movimento popular que tem gente de esquerda e de direita, mas ele é um espaço de disputa política. Tem gente de extrema direita, já teve, e gente de extrema esquerda. Terrorista de direita, guerrilha de esquerda, isso é uma amálgama muito impressionante que vai existir aqui na nossa vizinhança. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar no próximo vídeo para falar de como esse embate que aconteceu nas ruas em Buenos Aires, que aconteceu também nas ruas, que é um debate político sério, um embate de frações de classe, nessa reformulação do Estado, como é que isso é teorizado naquela época, como é que isso é visto. Porque é um setor, eu já falei, você tem um setor da oligarquia que quer conquistar o mercado externo. É uma economia de exportação. Para essa oligarquia, eu não tenho que dar direitos para os trabalhadores, eu não tenho que gastar dinheiro com isso, eu não preciso eletrificar o país inteiro, eu não preciso gastar dinheiro, gastar recursos públicos com isso. Eu tenho que exportar. E aí eu faço do corte de gastos internos a maneira de eu reduzir custos e tornar meu produto mais barato na exportação. Não é o único mecanismo, mas esse é um deles. E o outro que é você criar um mercado interno para até se defender das crises do mercado internacional, que muitas vezes são internalizados nos países que não criam defesas para as suas economias. Acabo por aqui, já já a gente volta, vocês viram que maravilha. A Luna ficou aqui quietinha, comportada, acho que assistindo a aula. Até já.